Vamos abrir as nossas Bíblias. Antes de mais nada, quero saudá-los essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. E quero então convidá-los para que abram a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo 22. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, isto é, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Jeová Jiré, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei
e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abrão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e soberano Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos mais uma vez na tua casa nessa noite, te adorando, te bendizendo, te exaltando. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos trouxestes aqui para esse tempo de adoração no teu nome. Que privilégio, Senhor, que alegria, Senhor. E neste momento, Senhor, quando abrimos a tua palavra para meditarmos nela, o nosso desejo intenso é que o Senhor venha a nós essa noite com uma palavra de encorajamento para o nosso coração. E que o Senhor, ó Deus, possa preencher os nossos corações com essa palavra gloriosa, com essa palavra bendita, com essa palavra viva, com essa palavra que vem do céu. Ó Deus, e que o Senhor possa falar de maneira especial a cada coração nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, vibrar com a tua palavra sendo pregada. Que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações preenchidos com essa palavra bendita, com essa palavra de esperança para o nosso coração. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Toma, Senhor, o teu servo, esconda o Senhor atrás da cruz de Cristo, para que a luz de Cristo possa brilhar em cada coração aqui nesta noite. Ó Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos, agradecidos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu vou trocar o microfone aqui. Quem é essa figura conhecido como o patriarca de Israel, conhecido como o pai da fé? Abraão era um homem idólatra, como eram seus pais. Abraão veio de uma terra distante, da terra de Canaã, casado com Sara, um homem já bastante idoso, perto dos seus 75 anos de idade, aproximadamente. Deus então chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e Deus faz uma promessa a Abraão no capítulo 12. E a promessa que Deus faz a Abraão incluía basicamente duas coisas. Abraão seria pai de uma grande nação, e Abraão seria dono de uma grande terra, a terra de Canaã. Abraão então toma a sua mulher, Sarai, cujo nome depois é Sara, e Deus então chama Abraão para ir para a terra de Canaã. E Abraão então sai peregrinando com a sua família, sua esposa e seus servos, para a terra que Deus haveria de mostrar a ele no futuro. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele tinha perto dos seus 75 anos de idade. Mas a promessa de Deus não foi uma promessa que se cumpriu tão rapidamente assim. Abraão, já perto dos seus 90 anos de idade, ele começa a esmorecer na fé. E ele acha que Deus não vai cumprir a promessa na vida dele. Mas então Deus chama Abraão, e Deus reafirma aquela promessa gloriosa, feita no capítulo 12, agora no capítulo de número 15. Depois desses acontecimentos, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E então diz o versículo 6, que Abraão creu no Senhor, o Deus de Israel, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isto é, isso foi creditado sobre Abraão para a justificação através da fé. Ele creu na promessa de Deus.
Mas então, é chegada a hora de Deus cumprir a sua promessa. E Abraão agora já tem 100 anos de idade. E Abraão então recebe a promessa de Deus. E Sara então engravida de Isaac. 100 anos. Não pensemos, irmãos, que o milagre foi operado apenas na vida de Sara, porque não foi. Sara era estéril, segundo o relato das Escrituras. Mas Abraão também era estéril. Abraão também não podia engravidar a sua esposa. O livro de Hebreus nos informa que Abraão estava já necrosado, ele estava morto. Humanamente falando, era impossível a Abraão engravidar a sua esposa. Mas Deus cumpre a sua palavra. E Deus, então, cumprindo a sua palavra, faz com que Sara engravide de Isaac. Então, 25 anos depois, Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra para com seu servo. Então agora Abrão não se chama mais Abrão. O seu nome agora é Abraão. Em hebraico, Avraham, que significa pai de muitos povos. Abraão ainda está peregrinando na terra que um dia o Senhor daria a ele. E ele morreu na esperança de ser o dono daquela terra, embora não tivesse sido durante o seu tempo de sobrevivência. Somente os seus herdeiros futuros, aqueles que de fato herdarão a terra e a possuirão exatamente. Mas então, irmãos, pensemos um pouco sobre essa prova que Deus coloca sobre a vida de Abraão. Deus faz uma promessa a ele com 75 anos. A promessa leva 25 anos para ser cumprida. 25 anos. Um quarto de um século. Então agora Deus chega para Abraão. Isaac já adolescente. E Deus fala assim: Abraão, eu vou fazer um teste de fé com você. E eu quero ver até onde vai a sua fé. E eu vou tirar de você aquilo que é mais importante na sua vida, que é a vida do seu filho. Então Deus aparece a Abraão e Deus pede um sacrifício. E o sacrifício era Isaac. Queridos, o que é que nós podemos aprender com este teste de fé? Nós, os crentes do século 21, eu e você que estamos aqui nessa noite, o que é que nós podemos aprender com a provação de Abraão? Eu acredito que há 3 lições preciosas aqui para a nossa vida. Primeira lição, irmão: quando Deus me provar, quando Deus te chamar à prova, reconheça que isso vem de Deus e coloque-se nas mãos de Deus. Olhe para o verso 1 do capítulo 22. Depois dessas coisas, tudo aquilo que acontece, nascimento de Isaac, Agar lá no deserto, a aliança que Abraão faz com Abimeleque. Então, depois de todas essas coisas, o tempo vai correndo, a vida vai passando. Pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Meus irmãos, essa expressão eis-me aqui parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda. Dizer a Deus eis-me aqui não é simplesmente dizer: olha, Senhor, eu estou por aqui, Senhor, eu estou lhe ouvindo. É muito mais do que colocar-se diante de Deus. É colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, faça o que tu queres da minha vida, porque o Senhor tem sempre o melhor para a minha vida. Então, quando Abraão diz a Deus: Senhor, eis-me aqui, é como se Abraão estivesse dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade.
Lembram-se de Isaías? Isaías capítulo 6, quando ele tem aquela visão do trono, da adoração na sala do trono, e ele vê Deus exaltado. Ele diz assim, Deus fala, e agora, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós e pregar o Evangelho? Isaías então diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa, Senhor, a minha vida como Tu queres. Mas eu quero mostrar a vocês que Abraão estava totalmente nas mãos de Deus, porque o texto vai dizer mais para frente. Acrescentou Deus, e Deus então deu os detalhes para Abraão. Toma teu filho, o teu único filho Abraão, o teu filho Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagine Deus dizendo isso para você, irmão. Pegue aquilo que você tem de mais precioso e entregue a mim. Pegue aquilo que você mais ama na sua vida e entregue a mim. Permitam-me exemplificar isso. Pense Deus dizendo para o presbítero Abner, toma, Júlia, aquilo que você mais ama, entregue a mim. Tome, Otávio, o Arthur, o filho a quem você mais ama, entregue-o a mim. Tome, Gabriel, a Manuela, a filha que você mais ama, entregue a mim. Pense nisso por um instante. Pense em Abraão recebendo essa ordem de Deus. Toma o teu único filho a quem você ama e entregue-o a mim. Pense no coração daquele pai naquele instante. Eu não sei qual é a sua impressão, irmão, mas a minha impressão é que as pernas de Abraão tremeram. O coração de Abraão acelerou. O sangue subiu. Hoje à tarde eu vinha chegando na igreja, por volta das 5 horas, e eu fui colocar minha pasta aqui, em frente do berçário, e na hora que eu me curvei para colocar a pasta, eu bati a cabeça naquela grade que tem na janela, na ponta da grade. E na hora que eu bati, eu levantei e eu vi só a estrelinha. O sangue parece que dispara dentro do corpo, o coração começa a bater, e é uma dor assim que vai no coração da gente, é uma coisa horrível. E eu parei, segurei na grade e disse, meu Deus, que negócio é esse? E eu fiquei segurando na grade, porque se eu soltasse, eu senti que eu ia cair mesmo. Agora imagine Deus falando para Abraão, pega o seu único filho e sacrifica-o. Mas eu quero dizer para você que Abraão não murmurou. Abraão não questionou a Deus. Tem muito filho que questiona o pai, né? Quando o pai dá uma ordem, o filho, mas pai, por que isso? Mas mãe, por que tem que ser assim? E a mãe fala, não filho, é assim. Ele diz, mas mãe, tem que ser assim. Abraão não questionou o Senhor. Abraão simplesmente foi e fez. Veja o que diz o verso de número 3. O que Abraão então fez? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Quer dizer, se dispôs mesmo, né? Levantou de madrugada, é porque ele estava disposto, senão não levantaria de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Vejam o que o texto vai dizer na sequência, meus irmãos, que coisa mais profunda é isso. Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Qual era a perspectiva de Abraão? Que aquele sacrifício era um ato de adoração a Deus. Irmãos, isso é fantástico. A consciência que Abraão tinha é que aquela aprovação pela qual ele estava passando era um ato de adoração a Deus. E quantos de nós temos essa consciência? Quantos de nós estamos passando por provação e temos a consciência de que nós podemos adorar a Deus em meio à provação? A tendência do ser humano, a tendência nossa muitas vezes é murmurar contra Deus. Mas Senhor, por que isso está acontecendo? Mas por que o Senhor tirou meu emprego? Por que o Senhor tirou aquela pessoa a quem eu amo? Por que o Senhor colocou um câncer na minha vida? Por que o Senhor fez aquilo? Ou por que o Senhor fez aquilo outro? É
Essa é a tendência natural do ser humano. Mas nós não podemos perder a dimensão de que a aprovação, irmãos, é uma oportunidade para nós adorarmos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Coloque-se nas mãos de Deus, irmãos. Coloquem-se. Eis-me aqui, Senhor. Faça o que Tu queres. Se o Senhor está provando a minha vida, faça como Tu queres. Você tem se colocado nas mãos de Deus? No seu tempo de provação? Você tem dito a Deus: Senhor, eu não sei porque o Senhor está fazendo isso. Eu não sei porque o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam na minha vida. Mas eu sei que o Senhor está me provando e eu quero Te adorar por isso. Porque eu sei que o Senhor é Deus. E eu sei que o Senhor está dirigindo a minha vida e a minha história em cada ponto dela. Mas, queridos, não é só isso que o texto nos ensina. Não é apenas que devemos nos colocar nas mãos do Senhor, eis-me aqui. Mas, em segundo lugar, nós devemos reconhecer o que Deus pode fazer por nós em meio à provação. Veja então a partir do versículo de número 5, ou melhor, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O fogo provavelmente é uma tocha acesa, e o cutelo é uma faca de pedra, uma pedra muito bem afiada, pontuda. Isso era cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Aqui, apenas os dois. Os servos ficaram lá no pé do monte. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: pai, eu não estou entendendo alguma coisa nessa história. Parece que nesse quebra-cabeça alguma peça não se encaixa muito bem. Porque veja o que ele diz: eis o fogo, eis a lenha, mas alguma coisa está faltando. Está faltando o cordeiro para o holocausto. Isaque tinha consciência. Isaque certamente adorou com seu pai em outros momentos, porque ele teve a concepção de que havia ali o altar, ou um possível altar que Abraão ainda iria construir quando chegasse no topo do monte. Havia então a lenha, o elemento para que o fogo acontecesse, o fogo propriamente dito, a tocha, o cutelo para que o cordeiro fosse imolado, cortado ao meio, sangue aspergido. Mas faltava alguma coisa. Faltava o elemento principal da adoração. Você poderia ter o altar, a lenha, o fogo, o cutelo, mas faltava ainda o elemento central da adoração, que era o cordeiro que tinha que ser sacrificado. E eu não sei exatamente como é que Isaque entendeu isso tudo. Eu não sei se a pergunta dele foi uma pergunta ingênua, despercebida, ou se foi uma pergunta pensada. Eu não sei exatamente, mas eu sei da resposta que Abraão deu para o seu filho. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meus irmãos, que fé é essa? Que fé é essa? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Você já parou para pensar? Um pai tem que dizer para o seu filho: filho, Deus vai prover. Tente se colocar no lugar de Abraão por um instante. Tente pensar o que estava acontecendo no coração de Abraão naquele exato momento. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé. Não é sem razão.
não é sem motivo. Hebreus diz que ele estava a ponto realmente de sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque. A fé de Abraão era tão grande que a fé de Abraão transcendia o sacrifício, porque ele acreditava que Deus era suficientemente poderoso para fazer muito mais, que era ressuscitar o seu único filho. Irmão, nós temos que crer na provisão de Deus, em meio à provação de Deus. O mesmo Deus que nos prova é o mesmo Deus que vai nos dar a provisão em meio à provação. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, eu vou ler para você o que ele escreve. O apóstolo Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Em outras palavras, irmão, Deus nunca vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Nunca. Se Deus lhe dar uma aprovação, se Deus lhe der uma aprovação, Deus haverá de lhe dar provisão para a aprovação. É assim que Deus sempre faz. Se você olhar para a história do povo de Israel ao longo do deserto, a Bíblia diz que Deus provou o seu povo 40 anos no deserto. O povo poderia ter saído do Egito e chegado à terra de Canaã em 3 meses de caminhada. Mas Deus os levou pelo caminho do deserto e os fez caminhar por 40 anos no deserto. 40 anos. E a Bíblia diz que Deus não deixou que as suas sandálias se corrompessem, que as suas roupas ficassem rasgadas. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu cura. Deus fez todas as coisas na vida do seu povo. Porque na medida em que Deus dá a aprovação, Deus também dá a provisão para o seu povo. Então, irmão, eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei quais são as suas provações, mas eu quero dizer para você que, sejam elas quais forem, Deus vai lhe dar provisão nos tempos difíceis das suas provações. Mas o texto continua dizendo, versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Você já pensou ter que amarrar o seu filho? Amarrar as mãos, os pés, e deitar o seu filho sobre um monte de lenha, sobre um altar? Foi isso que Abraão fez. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o partir, para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Segunda vez que essa expressão se repete no texto. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Terceira lição que nós tiramos desse texto: Deus sempre tem um propósito em todas as provações. Qual era o propósito de Deus? Humilhar Abraão? Entristecer Abraão? Fazê-lo sofrer? Evidentemente não. Deus tinha um outro propósito para Abraão: fazê-lo crescer na fé, torná-lo um homem de fé. Porque até aqui é verdade, Abraão nunca tinha sofrido um problema como esse, nunca tinha passado por uma provação como essa. A vida de Abraão, nós podemos ver que até o capítulo 22,
uma vida relativamente tranquila. Ele teve umas guerras aqui e acolá, umas dificuldades, mas venceu todas, vida tranquila. Teve um momento que ele deu uma titubeada na fé, e Deus foi lá no capítulo 15, deu aquela reanimada nele, uma injeção de ânimo, e a fé de Abraão então se renovou, e ele creu em Deus e foi justificado. Então até aqui foi uma história, mas no capítulo 22, é aqui, ponto nevrálgico, mais difícil na vida de Abraão, é o momento em que Deus o prova. Então a terceira lição é, Deus sempre tem um propósito nas nossas provações. Deus nunca nos prova por nos provar. É como um pai. Eu tenho certeza que os pais presentes aqui nunca bateram nos seus filhos, simplesmente por bater nos seus filhos. Sei lá, o pai teve um ataque de 5 minutos e quis bater no filho, discipliná-lo e colocá-lo de castigo. Não! Nenhum pai em sã consciência, sendo um crente verdadeiro, vai fazer isso com o seu filho. Pelo contrário, o pai, quando disciplina o seu filho, é sempre visando o crescimento do seu filho, para que ele seja um filho melhor, para que ele seja um filho obediente. E então Deus tinha um propósito na vida de Abraão. O texto de Isaías que o presbítero Edgar leu, não leu por acaso. Ele foi colocado na liturgia de propósito. Por quê? Porque lá em Isaías 41 diz que Deus chamou Abraão de meu amigo. Meu amigo. Mas por que Abraão era amigo de Deus? Porque ele creu que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele sabia que Deus estava conduzindo a história. Ele não sabia exatamente como é que Deus conduziria todas as coisas. Ele não tinha todos os detalhes. Deus não revelou todas as coisas. Mas ele sabia. Aliás, a vida de Abraão é uma vida de fé. Porque você imagina um homem estruturado, um homem que tinha um poder aquisitivo muito grande, era um homem rico na sua terra, tinha muitos animais, muitos servos, muito bem casado, e de repente Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão pega a sua mulher, pega os seus servos, levanta a sua tenda, coloca nas costas do jumento, e sai de uma terra, e vai para uma terra que ele nunca viu, que ele não sabe onde é. Isso não é confiar no propósito de Deus? Isso não é confiar que Deus está conduzindo e costurando a nossa história? Mas o texto então diz, no versículo de número 13: tendo então Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar Jeová Jiré, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, o nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, o propósito de Deus era que Abraão confiasse nele, e que Abraão crescesse em fé. E ao mesmo tempo Deus tinha um outro propósito, era que Abraão realmente o amasse acima de todas as coisas. Quando Deus tira coisas de nós, coisas que nós amamos muito, coisas que nós gostamos, de repente é Deus querendo dizer assim a nós: eu quero ver se Ele me ama muito mais do que Ele ama o trabalho, muito mais do que Ele ama a sua família, muito mais do que Ele ama o carro dele, muito mais do que Ele ama a sua própria saúde. Terça-feira agora, última terça-feira, eu cheguei no instituto para lecionar. O Pegorari me procurou, disse assim: reverendo, hoje o senhor vai dar aula para 2 turmas, para a turma dos formandos e para a turma do segundo semestre. Eu disse: aconteceu uma coisa, presbítero? Olha, o pastor Fernando ligou, disse que ele não vai poder lecionar hoje. E aí quando ele disse aquilo, eu me lembrei exatamente por que ele não ia. Ele havia me avisado no sábado anterior, na reunião do presbitério, na ordenação do Roberto.
um jovem da igreja dele com 22 anos, chamado Leandro. Ele teve a sua perna esquerda amputada. Ele sofreu um acidente de bicicleta há 2 anos atrás. Ele foi meu aluno do instituto, começou o curso, foi para o hospital, recebeu o tratamento, passou por uma cirurgia, colocaram uma prótese no joelho dele, que era uma prótese de uma pessoa de 50 anos, no joelho de um jovem de 20 anos, e essa prótese não foi recebida pelo organismo, e não seria mesmo. Como poderia ser para uma pessoa de 50 anos? E esse menino teve uma série de complicações ao longo desse tempo. Teve um momento que ele teve uma hemorragia muito grande, ele caiu no banheiro, os pontos abriram, foi terrível. Na semana seguinte eu estive com o pastor Fernando no hospital, fizemos uma visita a ele. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa, eu saí de lá impactado com a fé daquele menino. Eu confesso para os irmãos que eu fui para levar conforto, e eu saí de lá confortado pela fé do Leandro. Ele disse assim para mim: pastor, eu me lembro até hoje dessas palavras, citando Jó, ele disse: o Senhor tem me dado tantos bens, tantas coisas boas, não vai me dar também as provações? E ele disse: Deus deu, Deus tira, bendito seja o Senhor. E nessa terça-feira ele teve a perna dele amputada. Durante o tempo que o Leandro esteve no hospital, ele testemunhou da graça de Cristo a dezenas de enfermeiras e médicos. E ele nunca murmurou, nunca reclamou. O pastor Fernando passou a terça-feira com ele, com a família no hospital. E nós nos encontramos ontem na igreja de Vila Nilo, estive lá dando uma palestra, e o pastor Fernando estava lá com a mocidade dele. E ele me disse assim: pastor, que fé inabalável. Quantos de nós, irmãos, perdemos coisas tão menores do que isso? E muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós blasfemamos contra o Senhor, contra a bondade de Deus, quando na verdade nós deveríamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Deus tem um propósito na vida do Leandro. Eu não sei ainda qual é. Talvez nem ele saiba, mas Deus tem um propósito. Há uns anos atrás, as esposas dos pastores se encontraram na igreja de Vila Maria com um propósito de orar. Então a Michele nos contou um relato da esposa de um pastor já experiente. Essa senhora é uma americana que mora no Brasil há muitos anos, casada com um pastor brasileiro. E eles têm uma filha que mora nos Estados Unidos, casada com um americano chamado John. E eles tiveram um filho Down, nasceu com síndrome de Down. E esse casal depois teve uma outra filha, segunda filha no casamento. E esse menino cresceu meio que enciumado em relação à irmã mais nova. E ele sentia meio que uma tristeza por ter nascido Down. E ele não entendia porque Deus o havia feito daquele jeito. Até que um dia houve um congresso de crianças Down nos Estados Unidos. E esse menino foi lá como cristão. E ele, na frente de centenas de outros jovens Downs, ele contou a experiência dele e como ele conheceu a Cristo na vida dele. Então ele chegou para os pais e disse:
Hoje eu sei porque Deus me fez assim. Porque Deus queria que eu testemunhasse do amor dele para as pessoas que são como eu. Não é lindo isso? Irmão, Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Talvez você não entenda agora nem depois, mas Deus tem um propósito na sua história. O nosso Deus nunca escreve certo por linhas tortas. Ele sempre escreve certo por linhas certas. O nosso Deus nunca tarda e nem falha. Nunca. Ele sempre chega na hora exata. Querido irmão, quando você passar por provações, coloque-se nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Segundo, creia na provisão de Deus. Ele vai prover. Terceiro, saiba que Ele sempre tem um propósito em todas as coisas. Ainda que você não entenda, Ele sempre tem um propósito. Mas quando eu olho para essa história, eu não posso deixar de pensar em Cristo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque esse cordeiro que Deus proveu aqui é Jesus Cristo. Jesus é a maior provisão para a sua vida, irmão. Ele é a maior provisão que Deus pode te dar em meio a todas as circunstâncias. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos seus pecados. Era você que deveria estar naquele altar, morrendo pelos seus pecados, mas Jesus foi entregue como provisão no seu e no meu lugar. Não é lindo isso? Então, quando você estiver passando por uma provação, lembre-se, Jesus é a provisão de Deus para a minha vida. E sabe como é que Jesus é a provisão para você hoje? Quando Ele abre os seus braços assim: venha, filho, porque aqui você tem graça. Graça para vencer as suas lutas. Graça para vencer as suas provações. Graça para passar pelos seus problemas em pé. Eu te tomo pela tua mão direita e te sustento. Não foi isso que Deus falou ao seu povo, Isaías 41? Não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita. Irmão, eu tenho passado por muitas provações. Como crente, como pastor, eu tenho passado por muitas lutas como vocês. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor tem me dado graça e Ele tem me fortalecido e me mantido em pé em cada uma das provações. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, quem sabe, ó Deus, haja pessoas aqui nessa noite passando lutas tão difíceis, provações duras, teste de fé. Meu Deus, nós pedimos graça para cada uma dessas pessoas. Pedimos provisão do Senhor para as nossas provações. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor e crer que o Senhor está dirigindo a nossa vida de uma maneira muito soberana e amorosa. Ajuda-nos a crer que em tudo o Senhor tem um propósito santo na nossa vida e que não há luta, não há sofrimento que o Senhor não esteja dirigindo e controlando. Ó Deus, ajuda-nos a nos colocarmos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer como salmista: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo.
Ó Deus, ajuda-nos a crer no suprimento de Cristo, daquela promessa que o Senhor há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Ó Deus amado, fortalece cada irmão aqui nesta noite, para que nós possamos crer na Tua providência em meio às provações. Pedimos-te isso para a glória do Teu nome e te agradecemos pela fé, por aquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.